Palpites do China Black, rapaziada, vamos que vamos. Futebol hoje, ó, trabalhar segunda-feira, é dia de fazer o carvão também, beleza? É claro que a gente tenta trazer sempre as melhores análises para vocês aqui dos jogos. Hoje tem pouco jogo, mas a gente vai trabalhar aqui, beleza? E ó, o primeiro jogo que eu já quero começar falando com vocês é esse aqui, ó. Segunda divisão da Holanda, Jong AZ contra Emmen, né? O famoso aí, AZ Alkmaar 2, tá? Não é o da primeira divisão, beleza? Vamos trabalhar aqui e ver o mercado de gols ser interessante para essa partida. Ó, simbora aqui, já tá aqui só, vou na primeira tela. Rapaziada, a gente tem aí uma probabilidade do e-mail de 89%, ou seja, 9 jogos que eles se enfrentaram diretamente e um 8 bateu. E 67% teve over 2 gols e meio. É interessante ver que nos jogos que são considerados recentes, né, no head-to-head, que é um contra o outro, né, 4-2, 4-1, 1-1, 3-2 e 2-1. Isso é bem legal, tá? Mostra que nos últimos jogos aqui a gente tem uma frequência grande de bastante gols e também de ambos marcam. E aqui na previsão da estatística dessa temporada das equipes, temos aí 64% aí de chance de ver, né, esse over 2 gols e meio na partida, 83 no over 1 gol e meio e a média aí de 3.29 por partida, levando em consideração essa estatística para esse jogo, tá? Do AZ contra o Emmen, tá? Só que normalmente na Holanda, over 2 gols e meio, quando ele é muito bom, ele vem ali na odd 1,30. Quando ele é bom, ele vem na odd 1,45, 1,50, né? E esse aqui é um típico de entrada que dá para fazer na odd 1,50, tá? Mas para a gente botar uma odd mais bacana, beleza? Para subir só um pouquinho, a gente pode trabalhar o gol no primeiro tempo. Então vamos dar uma olhada aqui se é uma boa o gol no primeiro tempo nesse jogo aqui, né, pai? Deixa eu ver aqui. Ó, vamos nos gols aqui. Peraí que eu acho que vou ter que voltar aqui. Ó, primeiro tempo. No primeiro tempo aqui, ó, mais de meio, tá? No primeiro tempo, que a gente já colocou aqui em cima. 75% de chance de a gente ver esse gol no primeiro tempo, beleza? Gosto bastante e estou dentro desse aqui. 2 gols e meio na partida, com gol no primeiro tempo vai dar odd aí de 1,60 em algumas casas, beleza? Então, gosto. Vamos pro próximo jogo? Vamos pro próximo jogo. Hoje tem pouco jogo, então vai ser mais rápido mesmo, mais frenético. Rapaziada, um jogo muito importante pra gente aqui, ó, é esse aqui, jogo do Espanhol contra o Real Oviedo. Lembrando que o Espanhol aí, ele pode brigar ainda por uma vaga aí de playoff pra Conferência Liga, né? Liga Europa talvez não dá mais, né? Liga Europa acho que não deve dar mais, mas Conferência Liga aqui, Qualification, dá para ele tentar buscar alguma coisa, tá? Se o Celta tropeçar aqui, dá para ele continuar tentando brigar em algo aqui, já que ele tem um jogo a menos. E pega o time que já está rebaixado aí, o último colocado, lanterna da competição. Então, eu gosto da vitória do Espanhol. O primeiro ponto é, vitória do Espanhol é interessante, então a gente vai olhar aqui no Footstate se a gente tem uma média bacana, né, para poder trabalhar esse ML, né, que é a vitória. Ó, nos gols aqui, a gente não vai mexer muito, tá? A Liga, gols só mexo quando é time tipo Barcelona, Real Madrid, né? Quando são times mais exóticos, né? Como Real Oviedo, Espanhol, Alavés. Por mais que a gente acompanhe os times, não gosta muito de trabalhar o mercado de gols, tá? Então a gente vem aqui pro mercado de moneyline, né? Pro mercado de vitória, que pode ser mais interessante. Deixa eu ver aqui em cima se a gente consegue ver. Quem vai ganhar? Real Espanhol é mais de 235% melhor, né, em termos de pontuação por jogo. Em casa, o Espanhol não tá lá essas coisas, porém o Real Oviedo tá pior ainda, beleza? Mas temos aqui uma chance considerável para o Espanhol, tá? Muito melhor que o Real Oviedo, beleza? Então, assim, dependendo da odd aqui, vai valer a pena, tá? Vamos ver que odd tá esse ML do Espanhol. Dependendo da odd, tiver acima de 1,70 vale. 1,85. Pô, nessa odd de 1,85, 1,90, o ML, né, a vitória do Espanhol aqui, eu gosto, eu acho válido. Talvez seja melhor a gente trabalhar o mercado de finalizações, tá? Nessa partida aqui, beleza? Então eu vou olhar aqui agora, ó, eu vou puxar qual que é a linha
do jogo do Espanhol, beleza? Para ele chutar. Qual é a linha que tá falando para ele chutar? E a gente vai ver se é uma linha boa, se é uma linha que bate, se vai valer a pena pegar. Lembrando que se bater ali próximo da média já tá ótimo, porque é um time que já tá rebaixado, enquanto um time que pode brigar por alguma coisa ainda. Então a gente tem um eixo win do lado do Espanhol nessa partida. Aqui na Bet365, por exemplo, tá 12,5 chutes na partida para o Espanhol. E no primeiro tempo, a gente tem 5,5 chutes. Gostei das duas linhas. Só em bater o olho, eu gostei das duas linhas. Mas não é o suficiente para a gente poder colocar o dinheiro, né? Vamos analisar aqui. Então eu vou puxar a análise com vocês agora. Ativo do Espanhol aqui, outro aplicativo já, Crackstats, tá? Rapaziada, finalizações aqui, ó, do Espanhol. Temos uma média aí de 12. Deixa eu ver se é do Espanhol. É do Espanhol. Uma média aí de 12. Opa, perdão. 12,20, tá? De média. No último chutou 9, 8, 10. Tá, só que aqui a gente pode puxar apenas jogos em casa, que talvez melhore um pouco, né? Não melhorou tanto. Mas continuamos uma média ali de 11, 12 finalizações do Espanhol jogando dentro de casa. Lembrando que ele está jogando contra times melhor que o Real Oviedo. Barcelona, Rayo Vallecano, Sevilha, até o próprio Girona, que é uma merda, mas é melhor que o Real Oviedo, tá? Vamos ver se a gente tem aqui no primeiro tempo essas finalizações. Temos aqui a gol. Finalizações bloqueadas. Acho que não vai ter no primeiro tempo, não tá mostrando aqui. Uma pena. Não tem finalização no primeiro tempo, mas tem aqui no jogo, tá? Então, a média para esse confronto, a gente tem a média de 11. Dada a circunstância que é um time que já tá rebaixado o outro, é bom, tá? Só que seria melhor a gente conseguir puxar aqui um contra o outro, né? Talvez pode ser mais interessante. Deixa eu botar só a liga aqui, para ver se a gente consegue ter uns dados mais apurados, tá? Ocultar vazios. Primeiro tempo. Ó, finalizações aqui achei no primeiro tempo, a gente tem 4,8 de média, beleza? 4,8 aqui de média. Então, sim, é interessante. O que a gente pode melhorar um pouco é ver quanto que o Real Oviedo cede, né? A casa não é boba, ela viu que o Espanhol chuta bastante, ela colocou uma linha acima da média do Espanhol chutar. Por quê? Porque o Real Oviedo está rebaixado, né? E é um time muito fraco. Se o Real Oviedo ceder muito chute, a gente pode pegar. Ó, o Real Oviedo, quando ele joga fora de casa, ele cede, ó, rapaziada, em cima aqui é o que ele faz 9,4, tá? Aí embaixo ele cede 14,6 chutes para o time da casa quando ele visita. Ou seja, ele cede muito chute. 12,5 chutes para o Espanhol contra o Oviedo é uma aposta ok, tá? Não é uma aposta ruim não, tá? Tem aí o seu sentido, tem o seu valor, beleza? É claro que a gente entra em vários pontos quando faz uma análise dessa, mas chute do Espanhol é legal para esse jogo, dado a circunstância, tá? Claro que não só pela média. A gente já apostou aqui em apostas que era para o time dar 9 chutes e a média era 13, porque era um jogo um pouco mais difícil. Então, por isso que eu falo para vocês, a matemática ela vai te ajudar a diminuir a sua perca. Só que se você não acompanhar o futebol, você não vai conseguir fazer uma análise de valor por inteiro, tá ligado? Por quê? Porque o valor, às vezes, ele pode ser um pouco abstrato. Por quê? O time pode estar lá para chutar tanto, mas aí vai pegar a melhor defesa do campeonato, né? Então, tudo isso pode variar, tá? E os dois jogos aí pra gente poder finalizar é o jogo do West Ham contra o Brentford, né? E o jogo da Lazio contra o Sassuolo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Full Stakes e vou olhar esses dois jogos juntos com vocês, né? Pra gente poder ver o que pode ter de interessante nessas partidas para vocês poderem trabalhar, tá? Eu sei que muita gente que me acompanha aqui faz bilhete, né, com as análises que a gente faz aqui. E muita gente não pode pagar, por exemplo, Food Stakes, que é 10, 15 dólares ou euros, algo assim, que não é um aplicativo nacional, tá? Então vamos lá. Em gols aqui, em confronto direto, é até ok, tá? Mas na expectativa aqui de gols é muito baixa. A expectativa de cantos também é muito baixa, tá? Para essa partida. Então, rapaziada, tomem cuidado com esse jogo da Lazio, tá? Tomem cuidado. A única coisa que parece bom é os cartões. Vamos ver qual que é a odd dos cartões aqui no jogo da Lazio contra o Sassuolo. Que linha está? Bom, rapaziada,
quem quiser aí, ó, me parece bom para esse jogo o mercado de cartões. 3 ou mais cartões está pagando 1,57 de odd. A média aqui prevista é 5,15. Aqui tá legal. Agora, gols, escanteios, a média está tudo abaixo do que a casa está propondo para a gente. Então, tomem cuidado com essa partida aqui, beleza? Eu ficaria de olho. E no próximo jogo aqui do West Ham contra o Brentford. Cadê? Aqui. Eu ia falar agora, será que é um jogo bom para gols? Aqui, tenebroso, né, cara? As médias estão muito baixas. Pode sair um jogo louco, como foi Brentford e Newcastle? Pode, né? 3-3. Mas a expectativa aqui é baixa, né? De ver gols. É boa para ver escanteios, tá? Então, assim, ficando ligado nisso, vamos ver as odds. Para ver que vale a pena a gente poder trabalhar, montar no bilhete, fazer alguma coisa. Rapaziada, primeiramente, gols, eu tô fora, tá? Mercado de cartões, vamos ver a linha? Aqui tá dando 4,3, então a linha tinha que ser tipo 2,5. A linha tá em 3,5, tá? A linha tá justa porque ela tá me falando aqui de média. Agora, em escanteios, a linha tá over 9,5 escanteios na partida. Isso aqui eu acho legal. Tem aqui um 11,7, são dois times que fazem escanteios ok, pelo que eu tô vendo, ó. É uma média muito equilibrada, um tem média de 6 e o outro tem média de 5. Ó, a gente tem aí 75%, né, de média de chance de ver esse 9,5 escanteios na partida. Isso aqui tá legal, tá? Dá para pegar isso aqui, beleza? E no primeiro tempo... Cadê? No segundo tempo é quando os times fazem mais escanteios, tá? Segundo tempo tem muito mais escanteio. Então eu não trabalhei escanteio no primeiro tempo. Trabalharia apenas no jogo inteiro para diminuir o risco, tá? Então 9,5 cantos no jogo do Brentford contra o West Ham. É uma linha boa para escanteios, tá? Pessoal, então para a gente poder finalizar o nosso vídeo de hoje, vou deixar o palpite para vocês. Pensei bem, rapaziada, e o palpite não vai ter jeito. Vai ser esse aqui, tá? 2 gols e meio lá na Holanda, segunda divisão, e 1 gol no primeiro tempo, tá? Odd 1,57. Vou deixar o link desse bilhete na descrição aqui do vídeo, só para você chegar e copiar, beleza? Então, ó, quero agradecer demais aqui, ficou até agora com a gente. Vídeo mais rapidinho, não, nem tanto, né? Porque a gente fez aquela análise de espanhol e esticou um pouco. Mas deixa a tua curtida aí, deixa o teu like, hoje tem pouco jogo. A gente tentou trazer, né, o melhor para vocês num dia que tem pouquíssimos jogos. Tamo junto, vamos chamar o bilhete aí e marcha!